já viu para que serve o bumper, que a gente tem alguns detalhes aí na confecção desse aparelho. Vamos entender agora algumas questões importantes em relação ao ajuste. O bumper, como eu falei para vocês, a gente pode ajustar ele para verticalizar mais os molares posteriores ou para projetar mais incisivo, depende da onde que a gente coloca o escudo, tá? O escudo é essa parte de plástico aqui, tá? Normalmente a gente ajusta ele entre terço médio e cervical dos incisivos inferiores. Esse é o ajuste normal, padrão, tá? Quando eu quero verticalizar mais o molar e não quero projetar muito incisivo, eu jogo essa porção anterior para baixo. Quando eu jogo essa porção anterior mais para baixo, deixo ele mais aqui no terço cervical, eu permito que o lábio encoste, de certa forma, parte nos incisivos. Ele passa por cima do bumper e ele encosta, e isso limita a sua projeção. Então, quando eu não quero projetar muito incisivo, eu jogo o arco do bumper ligeiramente para baixo, tá? Então, arco vestibular na cervical, afastado de 1 a 2 milímetros do incisivo inferior. Agora, certo? Ó, um pouquinho mais para baixo. Agora, quando eu quero projetar mais e verticalizar menos, eu faço ao contrário. Eu jogo essa porção anterior para cima. Quando eu jogo essa porção para cima, eu otimizo a projeção de incisivos e diminuo a quantidade de verticalização de molares. Joia? Deixo ele entre o terço médio e incisal. E quando eu quero expandir, eu ativo ele 5 milímetros, como a gente já conversou lá na outra aula anterior. Tempo de tratamento, em torno de 10 meses, ou para interposição labial, ou para a gente ter algum efeito na verticalização ou na projeção, pode estimar que é um tempo de tratamento médio de 10 meses. Distalização de molares, quanto que eu posso considerar no meu planejamento? De até 2 milímetros, como eu falei para vocês, 1,5 mais comum em cada hemiarco, tá? Mais que isso, tem que ser pacientes muito colaboradores. Permite expansão dentoalveolar no arco em até 5 milímetros. Não quer dizer que eu vou ganhar 5 milímetros de espaço no arco, quer dizer que eu vou aumentar a distância intermolares aí em torno de 5 milímetros, podendo ganhar aí 1,5 por aí. Bom, uma consideração em relação ao bumper, que já foi muito questionado, é se o bumper não causaria impacção do segundo molar, porque eu jogo esse dente para trás. O que a gente vê na literatura? Que sim, o bumper aumenta o risco de impacção, mas em até 10%. Pouco, né? É um pouco impacto na impacção do segundo molar, e que essas impacções normalmente são impacções simples e fáceis de resolver com dispositivos como a gente conversou lá no primeiro módulo, né? Com elástico que traciona, leva o dente para trás, são dispositivos simples, a gente consegue resolver. Então não é algo que a gente precise se preocupar aí na nossa conduta terapêutica. Certo? Bom, a gente também conversou que uma outra alternativa que eu tenho para ganhar espaço no arco, além do bumper, seria a placa de Schwartz, que hoje é a que eu uso com mais frequência, muito mais frequência do que o bumper, tá? Claro, o que eu vou ter que ver na hora de escolher entre o bumper e Schwartz? Eu vejo qual é a característica daquele meu paciente. Se eu preciso de mais verticalização dos dentes posteriores, eu vejo que os dentes estão inclinados para a lingual, vamos lembrar lá no módulo 1, quando a gente falou de desenvolvimento normal da oclusão, a implantação dos molares descidos, ela é vertical. Se eu tenho esses dentes muito inclinados para a lingual, eu preciso verticalizar esses dentes. Se eu preciso uma maior verticalização, eu sempre opto pela placa de Schwartz, e isso é o mais comum aqui no meu dia a dia. Agora, quando eu tenho uma interposição labial importante, eu quero só jogar o molar para trás, eu prefiro usar o bumper. Agora, o bumper, ele também me ajuda, né,